Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe. Mais um domingo. Estamos juntos para ouvir, para louvar, bendizer o nome do Senhor. Deus sempre tem nos dado uma revelação da sua palavra. Quero que vocês abram suas Bíblias em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém. Podeis sentar, irmãos. Uma das fases mais marcantes do ministério de Jesus foi justamente os seus ensinamentos, seus sermões. E Jesus estava aqui na montanha, próximo a Cafarnaum, aonde ele aglomerava multidões e multidões. Alguns chegam a dizer que por cerca de 5.000 pessoas se reuniam para ouvi-lo. Sua mensagem era de autoridade, poder, e consistia não em superficialidade, mas tocava nos corações, como alguns diziam, ele fala e fala aos nossos corações. E Jesus aqui tem um bom tempo com os discípulos e as multidões. Alguns chegam a dizer que a compilação do Sermão da Montanha ou o Sermão das Bem-aventuranças levaram-se dias. E quanto mais Jesus subia para aquele monte ensinar, as multidões estavam sempre desejosas para ouvi-lo. E o Sermão da Montanha, ele pega de Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. São 3 capítulos que narram esse momento de ensinamento do Sermão da Montanha. O que chamava mais atenção, porque o Sermão da Montanha tinha ensinamento de ética, era um tesouro verdadeiro para as vidas, valores, princípios espirituais que aproximavam as pessoas de Deus. As pessoas davam valor mais o que Jesus falava do que os interesses das riquezas humanas. Jesus ensinou sobre relacionamento. É mais profundo do que buscar as coisas dessa vida. Ele ensinou humildade. No Sermão da Montanha nós temos ensinamento de oração, como devemos orar, como devemos vencer a ansiedade. É um dos problemas mais atuais na vida da humanidade, essa questão da compulsão e dessa vontade que não é controlada, que a mente vai para frente e o corpo vai para trás.
A ansiedade, infelizmente, tem sido o mal do século. Jesus respondeu a essa necessidade humana quando falou a respeito de como os passarinhos vivem, como eles se alimentam, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, teve tanta riqueza quanto os pássaros dos céus. Jesus ensina como nós devemos cuidar da nossa vida ansiosa para se entregar em confiança a Ele. E isso tudo no Sermão da Montanha. Ensina-nos a orar, ensina-nos a ter obediência a Deus. Acontece que as multidões se reuniam aglomerados e viam autoridades nas suas palavras. Se reuniam para ouvir Jesus e aquilo combatia as suas aflições, retirava de suas vidas o peso. Jesus combateu a falsa religiosidade. O Sermão da Montanha fala sobre isso. No final, até fala como ele era diferente dos escribas, que eram aqueles que escreviam a lei, que compilavam a lei, e Jesus enalteceu o amor, falou contra o juízo, falou sobre os falsos religiosos, e no final, Jesus expõe o final do Sermão da Montanha com essa parábola, essa comparação das duas casas. E Jesus encerra todo esse ensinamento falando a respeito de construção, de edificação. A gente sabe que para construir é necessário ter um engenheiro calculista. Aqui mesmo na igreja, quando nós fomos construir a parte da frente, que já foi comigo, eu tive que contratar um engenheiro calculista e um engenheiro civil. Por quê? Determinada condição da construção tem que ter o cimento certo, o ferro certo, tem que ter toda uma estrutura para suportar peso e o balanço e os movimentos sísmicos que acontecem. Então a casa tem que estar bem edificada, o edifício tem que estar bem preparado. Por isso que o engenheiro calculista, ele tem essa visão. Para qual necessidade vai construir uma estrutura e quanto ela possa suportar e até aguentar o que for necessário. E Jesus, quando encerrou o seu sermão, ele fala justamente da edificação da casa. E ele fala que uma casa foi construída sobre a rocha. Jesus usou a lógica para ensinar aos seus discípulos que nada na vida pode ser sem base. Nós não podemos construir nada sem uma determinada estrutura. Que aí a gente sabe muito bem que Jesus não estava falando aqui de construção, literalmente. Jesus não estava falando sobre edificação, literalmente. Mas ele usou essa fórmula para fazer acreditar no seu sermão. Ele estava falando, todo aqueles que ouvem estas minhas palavras será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus estava falando de construção de vida, de relacionamentos que são fortes, que estabelecem vínculos, princípios. Jesus estava falando da necessidade da bendita esperança que ultrapassa a linha das condições naturais. Porque alguns só colocam a vida em coisas que são passageiras. E Jesus estava falando, olha, coloca a sua fé nas benditas esperanças, daquilo que está acima do que é normalidade. E Jesus então
faz esse desfecho, falando que a vida não pode ser construída de qualquer forma. Ela não pode ter uma base fraca, superficial. A vida, ela tem que estar sobre uma construção que venha suportar, porque nada mais bate tão forte quanto a vida. A vida bate todos os dias. As implicações, as lutas, os posicionamentos contrários. A vida bate a nossa porta, bate a porta de familiares. A vida está todo o tempo agindo. E de forma que nada para. E Jesus está justamente falando a respeito desse relacionamento com Deus que nos dá condições para suportabilidade. Quem é que vai enfrentar esse mundo com a cara e a coragem se não tiver fé, confiança em Deus? Saber que tudo pode acontecer, saber que tudo pode bater a porta da alma, da mente, a porta da condição familiar, tudo está batendo. Nada fica parado, estático. A vida é dinâmica. E Jesus fala sobre a fé, sobre ter um relacionamento com Deus, como também pudéssemos fortalecer essas relações mais circunstanciais, mais difíceis de enfrentar. É a oposição, são os questionamentos, são as coisas que não dão certas, são as coisas que bate e machuca, fere. Até então deu tudo certo, de repente começou a dar errado, e agora o que vamos fazer? Aonde vamos colocar a nossa esperança? Jesus trata justamente dessa ética do reino de Deus. A nova ética do reino de Deus, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é justamente fortalecer esse esteio. Base para você andar, para você pisar. Jesus está falando sobre isso. Como nós estamos construindo as nossas vidas? Aonde temos depositado os nossos sentimentos? Aonde estão as nossas esperanças? Quem é que tem nos guiado? E fala a respeito que aquele que é prudente vai ouvir, vai guardar e vai colocar em prática os ensinamentos que realmente constrói para suportar, para poder criar firmeza, para poder enfrentar essa digladiação, porque não é fácil. Uma hora a gente ouve uma notícia ruim aqui, outra hora uma notícia ruim ali. Na perspectiva mais simples, a gente tem que criar muito mais fé do que vida religiosa, muito mais esperança na palavra do que uma vida fragilizada de simplesmente vir à igreja, de estar ouvindo as pessoas. Nós criarmos confiança, certeza, conceito, princípio, porque isso ninguém rouba, ninguém tira. Quem tem princípio tem realmente valores, não é comprado por ninguém, não é persuadido por ninguém, não é qualquer coisa que o tira do seu eixo. É sobre isso que Jesus está falando. Olha, eu quero que vocês escutem essas minhas palavras e construam, edificam suas vidas. Saibam que nós temos um propósito, temos uma missão. E Jesus está falando sobre isso. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios. Fala sobre a diversidade, né? Fala sobre
causas naturais, circunstanciais, problemas. Fala aqui sobre problemas, lutas, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja de ordem relacional. Por isso que Mateus capítulo 5, 6 e 7 compila toda essa necessidade da ética da vida, do reino de Deus, para a aplicabilidade em nosso ser. E Jesus falou, olha, desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. A mesma crise que combateu a casa que estava sobre a rocha é a mesma crise que combateu a casa que estava sobre a areia. Uau! Qual é a diferença aqui sobre as intempéries da vida? Nenhuma. Eu quero dizer que tanto o problema bateu na casa que estava sobre a rocha, na mesma proporção, quanto bateu na casa que estava construída sobre a areia, na mesma proporção. Eu quero dizer que os problemas não mudam. A luta, quer seja para aquele que serve a Deus e que não serve a Deus, são os mesmos. As aflições, os entrinchamentos, as bifurcações, né? Vem assim, de repente faz isso, a bifurcação. Cria uma força. São as mesmas que batem na casa que está sobre a rocha e que está sobre a areia. O problema aqui não é sobre as circunstâncias e a força e a tempestade daquilo que nos sobrevém. Aonde você está indo colocar a edificação da sua casa? Onde sua casa está edificada? Essa é a verdadeira mensagem que Jesus está encerrando o Sermão da Montanha, ensinando o povo a criar fortaleza interior de espiritualização, que não seja simplesmente espiritualidade. Isso que nos traz ensinamento, fortalecimento, para que possamos estar perto de Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, estamos perto de Deus. Independente daquilo que venha, independente daquilo que venha nos assombrar, vento forte, chuva forte, ventania batendo, subindo o nível da água, a casa tem que estar firme para poder suportar, porque aquilo que bate lá, bate cá. O que difere, de fato e de verdade, onde você está construindo a sua casa física, mental, espiritual. É disso que Jesus está falando. E ele diz, todo aquele povo que escuta essas minhas palavras, assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. A sua relação com Deus, a minha relação com Deus, não tem que produzir só o ir e vir a essa casa espiritual, ou sermos participantes de algo que não envolva vida, alma, construção interior, obediência, ética, respeito, amor ao próximo, humildade, sinceridade,
desbancando essa falsa religiosidade, trazendo o reino de Deus para a nossa vida, entendendo, compreendendo o que acontece, sem julgar ninguém, sem cometer juízo contra ninguém, mas fortalecer o amor, enaltecer a parte em que você pode fazer, faça com amor. O que a mão direita dá, a esquerda não saiba. O que você faz, faça de coração. Limpe a sua alma. Tire essa coisa que você precisa ser visto, precisa ser reconhecido. Nada, irmãos. Importa que ele cresça e que eu diminua. A verdadeira relação com Deus, ela vai tomando proporção em nossas vidas quando nós nos sentimos mais insignificantes, mais simples, mais obedientes, menos espertos, menos perspicazes, né? Tem muitos irmãos que acabam com a vida ministerial ficando muito espertos. Isso é um problema sério, que você depende agora de você e não depende de Deus. Depende da sua força e não da força do Espírito Santo. Aí, o que acontece é que o tempo mau vai chegar. O tempo ruim vai chegar. Eu digo que o Sermão da Montanha nos traz grandes ensinamentos, mas nos aprofunda a uma relação com Deus de autoconhecimento. Tente se conhecer melhor. Veja quais são os pontos bons em vocês. Faz bem, mas também veja quais são os pontos ruins, maldosos, às vezes cruéis. Entregue nas mãos do Senhor. Edifique a sua casa sobre a rocha. Tire do plano da areia movediça, da areia fofa, porque ali não tem como suportar. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, as coisas podem acontecer. Podem apertar. E Jesus falou, olha, se você está ouvindo e não está praticando, se você está ouvindo e não está colocando em prática, você será comparado a um homem sensato, louco, desvirtuado. Depois daqueles 3 dias que aproximadamente Jesus levou para o Sermão da Montanha, ele encerra dizendo o seguinte: nós devemos colocar em prática as suas palavras. Nós estamos num digladiamento muito grande. Eu confesso aos irmãos que não tem sido fácil. A escalada do ser humano tem crescido cada vez mais para pior, por causa da malícia, né, da esperteza, de querer colocar o outro para trás, de se adiantar. Irmãos, nós temos que aprender a sermos humildes, simples. Porque são essas coisas que vai roubando a nossa confiança em Deus. É o que Jesus falou. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Cai. Eu tenho acompanhado algumas coisas assim em relação a Estatuto dos Idosos, né? Quem é idoso aqui, às vezes tem que acompanhar. Quem tem mais de 60 aí? Tem um montão aqui, tem mais de 60, né? Aí. A família é responsável. E hoje, um idoso sofrendo maus tratos é crime. Crime. Significa que a família está ali, 1º grau, 2º grau, tem que cuidar.
E chegou a essa necessidade, quando na verdade isso deveria ser uma coisa dirigida pelo amor, pela forma de recompensar, de devolver os cuidados, de tratar com amor aquele que cuidou, que entregou sua vida, né? Mas hoje é crime o idoso sofrer maus tratos. E aqui nós podemos perceber que essa construção relacional, fenomenológica, essa coisa de fenômeno social, está indo para cada vez pior. Está indo para cada vez para se destruir. O que deveria crescer para o bem está caindo numa condição fria, calculista, muitas vezes até possessiva. E Jesus estava falando sobre isso aqui, é sobre vida, sobre relação, sobre intimidade com Deus, sobre obediência, sobre querer ser a pessoa responsável por dar amor, por construção de pontes relacionais. Jesus ensina as multidões, porque essas multidões aqui eram necessitadas. Eram pessoas que não tinham acesso à sinagoga, pessoas que não tinham acesso ao templo de Salomão, foi reconstruído por Herodes, Antipas. Mas agora, Jesus ensina naquela relva, Jesus ensina naquele monte, palavras tão poderosas, construtivas, que toca no cerne da alma, que provoca verdadeiras atitudes para que você possa sair da inércia. Muitas vezes nós nos tornamos aquilo que a sociedade está efervescente em ódio. As pessoas não ajudam ninguém, também não vou ajudar ninguém. As pessoas não contribuem, também não vou contribuir. Acaba isso culminando, sabe, a verdadeira essência da vida. E Jesus está ensinando justamente isso. E muitas vezes nós trazemos um azedume da vida. Eu quero dizer, irmãos, que eu não me sinto coitadinho de nada, e nem você deve se sentir coitadinho de nada. A gente está aqui para enfrentar, para atravessar. Mas uma coisa é certa, muitas vezes nós queremos julgar o que passamos, provocando isso, que alguém que é culpado. Há uma projeção muito terrível. As pessoas têm essa mania, né, de projetar. Se eu estou assim, foi por causa de fulano. Se isso me aconteceu, foi por causa de ciclano. Se está assim acontecendo, por causa de você. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Esse olhar para dentro e termos verdadeira vida com Deus e tirar esse estado de penitência, de vitimização, essa coisa de coitadinho, pobrezinho. Meu irmão, você é rico da graça de Deus. Você é o melhor de Deus. Não encerre a sua vida simplesmente pelo que você está passando, pelo que você está atravessando. Você é muito maior que isso. Às vezes, esses pensamentos mais nocivos vão nos achatando, criando cercas de espinhos, que a gente fica murchinho. Está repreendido em nome de Jesus. Coloca a couraça da justiça. Coloca o escudo da fé, o capacete da salvação. Tome a espada do Espírito.
Ponha nos pés as sandálias da salvação. Meu irmão, quebre todas essas construções erradas e construa a sua casa de vida, de relação com Deus, de relação com as pessoas, de forma que pode vir vento forte, pode vir água subindo o nível para o joelho, pode vir tempestade, pode vir assombro. Você está firme, sem medo, sem pavor. E Jesus encerra justamente falando disso. Onde você está construindo a sua casa, casa existencial. Onde? E para onde você está indo? Onde você constrói e para onde você está indo? É isso que interessa a vida espiritual. Eu construo a minha casa nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E para onde eu estou indo? Eu estou indo para a promessa. Estou indo para aquilo que está me reservado, para quem permanecer fiel até o fim. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pastor, mas foi muito tempo. Pastor, foi muitas coisas que eu passei. E daí? Isso é motivo para você tirar a sua casa da rocha e colocar na areia? E daí, meu irmão? É você buscar a ética do reino de Deus. A nova ética do reino de Deus é essa. Se quiserem bater na tua face, dá-lhe a outra. Se quiserem andar uma milha, ande duas. Ah, se te pedirem a capa, dá também a túnica, dá. Os valores são mais essenciais do que as coisas. O que rege a sua vida? Qual o princípio que rege o seu ser? Eu sei, irmãos, que há muito tempo atrás, no início do meu ministério, eu fui chamado para ajudar uma família. Família, morando no mesmo quintal. Evangélicos. Cheguei lá, facão para cá, enxada para lá. Falei, meu Deus, o que é isso? Chamaram o pastor para separar isso aqui. Isso aqui é casa de polícia. Evangélicos. Vocês entendem o que Jesus está falando aqui? Princípios, valores. Não, porque isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim não. Vai acontecer uma desgraça. E eu cheguei e falei, está repreendido em nome de Jesus. Aonde você tem colocado a sua vida? Onde você tem edificado o seu ser? Aonde você tem andado e onde você tem colocado a sua vida? Isso vai definir verdadeiramente o sermão da montanha sobre as duas casas. Tudo passa, tudo é vaidade. Brigas e brigas, as famílias dizimadas, já morreram quase todos lá. Tudo passa. Brigaram por coisas porque edificaram suas vidas sobre a areia. Valorize o que você tem. Ame mais. Expresse mais seus sentimentos. Abrace mais. Tire esse mau humor, esse rancor, essa agonia. Retire essa coisa que vai te tornando cada vez mais histérico, mais nervoso.
né? Essa coisa que domina a sua mente, o seu ser, que descombina com a realidade. Traga o reino de Deus, paz, serenidade. Jesus ensinou no Sermão da Montanha a oração. Jesus ensinou que devemos perdoar, assim como Ele tem nos... Está dentro do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6. À medida que você vai liberando, Deus também vai te trazendo riquezas. À medida que você vai encrostando aquele lodo maldito, isso vai te fazendo mal. E se não perdoardes uns aos outros, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. É uma realidade. Eu quero que vocês guardem, em nome de Jesus, a verdadeira vida é justamente estar nas mãos do Senhor, servindo. Dinheiro passa, razões de buscas próprias, de automotivação, estou certo, sempre estive certo, isso não leva a lugar nenhum. E o que está escrito, está escrito. Jesus fala em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nos induzas, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Epa! Glória a Deus. Senhor, nos ensina, nos edifica na sua palavra. Nos faz, Senhor Deus, crescer no teu ensinamento, para que possamos produzir frutos. E nesse sermão da montanha, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou sermos sal da terra e a luz do mundo. Pai, abençoa essa igreja, abençoa os membros, abençoa, Senhor Deus, os dizimistas, os ofertantes, abençoa os pastores, os líderes, abençoa os ministérios dessa casa, os professores, alunos, abençoe, Senhor Deus, a missão da igreja, abençoe, Senhor Deus, o propósito da igreja. Pai, pedimos que o Senhor limpe os nossos corações, retire, Senhor Deus, de nós todo o peso dessa vida mesquinha, dessa vida egoísta, e coloca-nos à vontade de te servir, Senhor. Abençoa a igreja do Nazareno em Olinda, abençoe, Senhor Deus, nossas famílias, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?